Iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Mardélio Couto e Berta Macarum. Bom, nosso primeiro tema aqui, gente, PMs presos acusados de cometer crimes durante a operação que matou 121 pessoas no Rio de Janeiro. Foram presos 5 policiais militares do Batalhão de Choque do Rio, acusados de crimes. Naquela mega operação nos complexos da Penha e do Alemão no dia 28 de outubro e terminou com 121 mortos. Uma das acusações apuradas pela Corregedoria da PM a partir das análises das câmaras corporais é que um fuzil foi furtado durante a ação. Imagens flagraram um sargento encontrando o fuzil no chão, iniciando a desmontagem da arma, que depois foi colocada na mochila do policial. Ei, Mardélio Couto, boa noite para você. Boa noite para você, Eustáquio. Boa noite, Berta. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham. Pois é, Eustáquio, tem algumas apurações, inclusive aqui dos colegas da TV Globo, dando mais detalhes sobre esse caso. E aí tem algo que é preocupante. A suspeita que as armas possam ter sido vendidas a criminosos. E aí é algo que preocupa, né, Eustáquio? Eu acho que aí a gente tem que separar uma coisa da outra. A gente tem que separar muito bem a conduta desses 5 policiais do Batalhão de Choque de todos os outros. E até para o ouvinte ter uma proporção, está sendo investigada a conduta de 5 policiais. 2.500 homens de forças de segurança participaram dessa operação. A gente não pode colocar de forma alguma todos os policiais que atuaram nessa mega operação no mesmo balaio desses policiais que estão sendo investigados sobre a suspeita de terem cometido essas irregularidades e que podem eventualmente ter vendido essas armas a criminosos. Posto isso, que é importante separar, eu estou destacando isso, Eustáquio, porque a gente falou aqui no Conversa de Redação, não é a minha opinião, fundamentado em pesquisa. Eu até fui buscar aqui, Quest, pesquisa Quest, 67% dos brasileiros aprovam mega operação no Rio de Janeiro e avaliam que não houve exagero da polícia. 67%. Outra pesquisa, Real Big Data, 74% dos brasileiros não concordam com a fala do presidente Lula de que a mega operação no Rio de Janeiro foi desastrosa. Então, até para dar uma resposta para a maioria da população que aprovou essa mega operação no Rio, para a gente separar proporcionalmente esses policiais, esses 5 policiais dos outros 2.500. É a irregularidade envolvendo esses 5. Posto isso, Eustáquio, agora esses 5, se ficar comprovada a irregularidade, isso é algo deprimente. E eu chego a dizer, Eustáquio, que é até desleal, porque se eles estavam ali atuando com os colegas, com 2.500 colegas, fazendo uma mega operação, colegas de farda morreram nesta operação, numa praça de guerra, e eles fazer todo esse esforço para encontrar fuzis e depois vender esses fuzis para criminosos esses que poderiam entrar em um outro confronto e matar um colega de farda, esses policiais, eu não sei como é que eles colocavam a cabeça no travesseiro para dormir. Esses 5 sim, se ficar comprovada a irregularidade, é vergonhoso, assim, é vexatório. Alguém que honrou a farda, honrou defender a pátria e honrou defender o próximo colega de farda, vendeu um armamento que foi apreendido, que foi capturado com criminosos, para criminosos que podem depois matar um colega de farda. Isso, assim, é deprimente. É importante destacar, separar a atuação desses 5 dos outros quase 2.500 que atuaram nessa operação. Esses 5, se ficar comprovada a irregularidade, tem que ter vergonha e pode ser caso até de expulsão, tá, Eustáquio? Roberta, você vai nessa linha do Mardélio? A atuação criminosa desses policiais não pode manchar o trabalho dos outros policiais, embora a operação tenha terminado com 120 mortos. Boa noite para você. Boa noite, Eustáquio. Boa noite, Mardélio. Boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, eu acho que precisa separar, sim, os 5 que foram até este momento identificados crimes cometidos por esses 5 durante a operação. Mas eu não me apressaria em dizer que foi uma operação bem sucedida e eu tampouco me apressaria em dizer que esse nível de aprovação da operação naquele momento do calor dos fatos, que ele vai se manter ao longo do tempo à medida em que as informações vão
aparecendo e surgindo, né? Então nós temos, por exemplo, se a gente for olhar em números, né? Eu até fiz um levantamento rápido aqui, 122 mortes, né? 17 mortos não tinham ficha criminal, 5 policiais entre esses 122 mortos. Nós vamos ter dos 51 réus que motivaram a operação, apenas 4 foram capturados. Os líderes fugiram, não foram capturados. E informações agora, essas são as primeiras informações que a gente está tendo de policiais que pegaram fuzis ali, né? E o Mardelio está dizendo que venderam essa informação. Mardelio, eu não tinha, mas você está me dando agora. Informação da TV Globo, Eu vi também algumas informações dizendo que alguns tentaram roubar veículos, peças de veículos que estavam parados, ou seja, é uma coisa deprimente, né? 122 corpos estendidos ali no chão e um butim, né, cometido por alguns numa região que já é uma região vulnerável, uma região pobre, né? Então, realmente é uma coisa muito triste, muito deprimente e, obviamente, de novo, os líderes escaparam. Então, porque houve vazamento de informação, essas questões precisam ser elucidadas, porque são exatamente nessas brechas aonde há a corrupção do Estado é que opera o crime organizado. Ô, Mardelio. O Eustáquio, tem só mais um destaque. Essa questão de pessoas terem sido presas e que não eram fichadas, isso há ponderações sobre isso, né? Porque não necessariamente um criminoso tem que estar fichado, né? Diariamente a gente noticia aqui no programa do Renato Rios Neto criminosos que são conhecidos da polícia, né? Que praticam vários crimes e que nunca foram fichados, que nunca foram pegos, né? Só para fazer uma ponderação sobre esse ponto. Mas a operação tem outros números muito fortes. 12.800.000 de prejuízo às organizações criminosas. Isso porque foram apreendidas 120 armas e 93 fuzis, além de explosivos, munições, drogas e equipamentos militares utilizados lá pelo Comando Vermelho. E chama atenção, né? Foram apreendidos a AK-47, a R-10, G3, FAL, a R-15, armamento utilizado em guerra, utilizado por forças armadas em outros pontos do mundo, o que mostra como que o Rio de Janeiro está entregue ao crime organizado. E o que essas quadrilhas faziam lá, especialmente o Comando Vermelho, é ocupação de território. Para mim, isso é a concretização do fracasso do poder público. Você admitir que aquele local é dominado por uma facção criminosa. Então, a operação teve lados positivos, destacando isso que foi feito. Agora, repito, essa informação da TV Globo que eu destaquei aqui, se ficar comprovado que eles, de fato, furtaram, roubaram esses fuzis e que esses fuzis podem ter sido parado novamente na mão de outros criminosos, eu acho, assim, lamentável, entristecedor. Mas tem que separar esses maus policiais da maioria da tropa, que eu acredito que são bons policiais. Roberta. Muito bom, Mardelio, eu queria fazer um adendo. Muito bem, sua colocação muito boa. Importante destacar as apreensões que foram feitas do Comando Vermelho. Entretanto, a gente precisa saber, e agora, o depois? Porque este território está sendo, continua dominado pelas organizações criminosas, houve substituição de lideranças, entraram para este território outras, porque o que a gente vê no Rio de Janeiro acontecendo nos últimos 30 anos são periódicas operações letais em que você tem, como aconteceu desta vez, essa foi a mais letal da história, né? Inclusive, ela supera o massacre de Carandiru de 1992 em São Paulo. Então, o que você vai ter você tem uma operação desse tipo, mata muitas pessoas envolvidas, e depois as lideranças são substituídas, entram novos grupos, novas facções entram naquele território. Então é preciso ter um plano de médio e longo prazo, não é? Não dá para ficar espetacularizando o combate de uma forma que você entra ali, faz uma operação, mata tantas pessoas, não captura os líderes, e aí? E agora? Né? O que vem depois? É o meu ponto.
Esse é um ponto que eu concordo com você, não pode ficar só nisso, porque outras operações que aconteceram, como aquela que teve mais destaque, onde entraram as unidades pacificadoras, as UPPs falharam porque, se ouvindo representantes de força de segurança, depois de um tempo deixaram de aportar dinheiro, de investir, de ter material, e policiais em alguns locais estavam virando ali vulneráveis, né, dentro das comunidades, e acabou fracassando. Esse é um ponto, eu discordei em alguns pontos com você aqui, Berta, mas isso eu concordo com você, não basta só a operação, porque inclusive há policiais que já disseram que em vários momentos, quando a polícia entra e ataca essas organizações criminosas, elas ficam vulneráveis para outras tomarem aquele lugar, ou então para ter um rearranjo dentro da própria facção criminosa, o que mostra que o crime vai se reorganizando, né? Tem uma frase muito famosa na política, mas que serve também para o mundo do crime, que o poder não deixa vácuo, né? Quando há um vácuo, alguém ocupa esse poder, e a gente queria que fosse o poder público, que quando teve essa facção, que entrasse também posto de saúde, o SAMU, a farmácia popular, a escola, o ensino social, para ocupar essa comunidade de fato. Só fazer a operação em si, eu concordo com você nesse ponto, isso não surte efeito a longo prazo. Não, é exatamente, e de novo, não é? A gente é preciso fazer o combate ao crime organizado de uma forma planejada para você ter condição de retomar o território e manter o território, não substituir lideranças de outras facções que vão entrar ali naquele território. Para a gente emendar esse assunto de segurança pública, Mardelli, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que não é nenhum absurdo ter prisão perpétua no Brasil. Foi durante um encontro na capital paulista sobre economia, mas ele falou também sobre segurança pública, disse inclusive que num lugar que falou pro pessoal do mercado financeiro, diz que no lugar onde a segurança pública é deficiente, as empresas não querem se instalar ali. Ele disse que é preciso um endurecimento da legislação brasileira para combater a criminalidade e defendeu o que ele chamou de mudanças radicais, entre elas a prisão perpétua. Pois é, Eustáquio, eu acompanhei essa pauta por aqui em São Paulo. Na política tem uma coisa que tem que ser muito analisado, fazer um convite aqui pro ouvinte para ficar atento a esse detalhe, é onde determinadas declarações são dadas. Isso é muito importante, você já destacou. E esse evento que aconteceu, onde foi dada essa declaração, foi um evento do grupo XP Investimentos. Ou seja, é um grupo que está ligado ali ao mercado financeiro, que segundo várias pesquisas, é um grupo mais alinhado à direita, né? São grupos mais alinhados ao mercado, à questão do capital. Então tem todo um contexto. O Tarcísio se sentiu à vontade naquele meio para dar essas declarações. Eu queria chamar a atenção sobre os bastidores que eu venho acompanhando do Tarcísio, Eustáquio, até para colocar o ouvinte na mesma página. Você vai se lembrar, Eustáquio, ouvintes e Berta, que durante um dado momento o Tarcísio parece que tinha colocado o pé no freio, deu até declarações públicas, chegou até a ser um pouco grosseiro com alguns jornalistas aqui que questionavam se ele seria candidato em 2026 ao Palácio do Planalto. Em um dado momento ele disse de uma maneira bem grossa assim: não vou ser, serei candidato à reeleição ao governo do estado, e repetiu essa declaração umas 3 vezes durante algumas semanas, e depois ele entrou numa postura meio discreta, Eustáquio, e parecia de fato, embora muitos jornalistas, a gente que acompanha o Tarcísio aqui, embora a gente duvidasse, parecia de fato que ele ia encampar isso de tentar a reeleição, e deu uma sumida assim, e estava dizendo que o candidato seria o presidente da República, Jair Bolsonaro, é o que a direita fala, e se eventualmente não fosse ele, seria quem o Bolsonaro indicasse, mas que ele queria disputar o governo do estado. Só que, Berta, de uns tempos pra cá, ele começou a voltar ao cenário, dar declarações, fazer críticas ao governo Lula, tem articulado projetos, inclusive foi criticado pelo Fernando Haddad, porque ele estaria manobrando, fazendo algumas articulações lá no Congresso Nacional para tentar que projetos do governo não avançassem. Depois, ele cedeu o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, seu braço direito, para ser o relator do projeto antifacção, ou seja, cedeu uma parte do seu governo para encorpar uma pauta de direita lá no Congresso Nacional, tá agindo, dando várias declarações nesse sentido. Ele voltou ao protagonismo, mais essa fala agora, ele tá fazendo elogios que uma parte significativa da direita faz ao Bukele, que é o presidente de El Salvador, que endureceu as regras. Pro ouvinte ter uma ideia, desde que assumiu El Salvador, o Bukele prendeu mais de 70 mil pessoas de 2019 até agora.
A direita é super favorável a essa política. O pessoal de direitos humanos tem várias contestações sobre a forma que ele faz essa gestão prisional em El Salvador. E aí o Tarcísio está se colando a outros nomes da direita, inclusive a ala bolsonarista. Essa ala que algumas vezes critica o Tarcísio porque acha que ele é moderado demais. Então a gente vem observando de uns tempos para cá que ele vem fazendo vários acenos, dando declarações que caberiam perfeitamente na boca do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de um dos seus filhos, dando declarações um pouco mais à direita do que a postura dele, que ali é um centro-direita talvez, para tentar se aproximar do bolsonarismo. Aí eu vou deixar para a Berta analisar aí. Eu interpreto que isso são sinalizações que ele está no jogo de novo pro Palácio do Planalto. Você acha, Berta Macarum, que essa declaração dele é mais política do que técnica de segurança pública? Olha, ele nunca deixou o jogo, né? Ele sempre foi candidato a presidente, a presidência, ele é o candidato do Centrão. A prisão de Bolsonaro e o enfraquecimento, né, do seu grupo familiar, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, numa situação bastante delicada. O Flávio Bolsonaro também fragilizado nesse processo, porque até aquela prisão temporária ela veio de a prisão preventiva de domingo veio também de uma convocação, né, mal feita, uma coisa que deixou uma sugestão que haveria ali uma situação, uma tentativa de fuga. Então, portanto, o núcleo bolsonarista enfraquecido e o Centrão crescendo, não é? No Congresso Nacional a gente vai ter Hugo Mota isolando PT e PL e trabalhando com o Centrão dentro já de uma perspectiva de fortalecer esse grupo político, que é o grupo que sustenta a candidatura de Tarcísio de Freitas e tenta estruturar uma chapa para o Planalto sem a presença da família Bolsonaro nesta chapa, mas pegando os votos do bolsonarismo. Então, isso é fato. Então, agora, eu não sei, porque o Tarcísio, ele oscila muito, né? Ele comete alguns arroubos em certos momentos, depois ele recua. E a questão da prisão perpétua, o que a gente tem, você bem fez a comparação de El Salvador. El Salvador é uma ditadura, não é, Mardélio? E as pessoas são presas em El Salvador sem o devido processo legal, né? A ditadura, ela prende de uma forma indiscriminada, inclusive opositores políticos do regime. Então, é preciso olhar com muita cautela o sistema que está em vigor em El Salvador. Mas falando aqui especificamente sobre a nossa população carcerária, nós temos 752.761 presos no Brasil, no sistema. Esse dado eu tirei agora do Conselho Nacional de Justiça, é a terceira maior população carcerária do mundo. Nós vamos ter várias mazelas nesse sistema, superlotação do sistema, em algumas unidades até 150% de superlotação, e as visitas do Conselho Nacional de Justiça vão dar conta, a última inspeção, que 24%, se você pegar as unidades em condições péssimas e ruins, vão ser 32%, ou seja, 1/3 dessas unidades tem condições péssimas ou ruins, 44% regulares e só 23% boas ou muito boas. Então, nós temos um sistema completamente, digamos, sucateado e que não promove a recuperação dos presos, muito antes, pelo contrário, tornam-se verdadeiras escolas para recrutamento do crime organizado. Rapidamente aqui, Mardélio, balanço da plataforma Reclame Aqui indica que problemas de entrega e propaganda enganosa são as principais queixas dos consumidores nesta Black Friday. Ô, Eustáquio, vou te falar, eu comparei um panfleto, eu sou atencioso, um panfleto que eu recebi em casa, daquele supermercado do bairro, sabe? Mandou há uns 20 dias um panfleto, e ontem mandou da Black Friday. Tinha várias coisas no preço da Black Friday que tá mais caro do que tava há 20 dias atrás. É o famoso
tudo pela metade do dobro do preço, né? Então tem que ficar atento, porque só aquele loguinho pregado Black Friday ali engana muita coisa, viu? Acredita, Berta Macaron, em Black Friday? Já aproveitou ou não? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque os preços sobem para cair, né? Então, realmente tem que tomar muito cuidado para não cair em roubada, não fazer uma compra que não vai chegar na sua casa, e inclusive com qualidade ruim, produtos deteriorados. Então, realmente tem que tomar cuidado. Berta Macaron, Mardélio Couto participaram da conversa de redação.